talvez a gente vá não achando mais tão necessário algumas disciplinas espirituais. Uma delas, que eu nunca gostaria de perder, é a disciplina de orar na madrugada. De orar na madrugada, não para dizer para o outro que você orou na madrugada, mas como pastor, eu me sinto no dever de dizer que esse tem sido um hábito meu, não para que as pessoas me elogiem com isso, porque isso não faz mais do que a minha obrigação. Mas como pastor, eu sinto a necessidade de dizer que a oração da madrugada nos restaura, nos traz de volta ao quebrantamento, à seriedade, ao choro, ao quebrantamento. Claro que não é toda madrugada, mas estabelecer um hábito de dizer, não, estou disposto. E quando acordar, Senhor, não vai ser o celular que eu vou pegar, não vai ser outra coisa. Não, eu vou para o meu quarto de oração, vou para o meu lugar onde a Bíblia está lá, onde a minha experiência será renovada com Deus, e ali vou pensar na minha vida, orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pela cidade, para ressuscitar, se necessário for, algumas disciplinas ou alguns olhares necessários para que você volte aos pés do Senhor. Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Essa mesa preparada que tem o intuito de edificar a sua vida, com, juntos, unidos, agregar fé, conhecimento, virtude, que conecta e edifica. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o pastor Wilson, pastor da Igreja Voz, E pastor que tem abençoado a minha família, nesses últimos tempos, mas isso já de longa data que também. bênção, que Foi bênção. meu professor de teologia de Antigo É, não Testamento. pode esquecer, né? Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Maicon. Uma alegria, uma honra ter sido lembrado para esse bate-papo. Espero que tenhamos aqui um tempo agradável de edificação. Obrigado, uma honra estar aqui. Que alegria. Queridos, fica com a gente aí. Eu já quero convidar você a dar um like, se inscrever no canal também. Se você quiser nos apoiar, a gente quer continuar produzindo conteúdo aqui de qualidade nesse canal, trazendo pessoas legais aqui. Entre em contato com a gente se você quiser ser um parceiro, tá bom? E compartilha também, comenta aí o que você acha dos assuntos que a gente vai conversar, dessa temática que eu acho que é muito relevante. Eu, a partir de uma ministração do pastor Wilson, a respeito de uma nova visão, pensei a gente conversar aqui hoje a respeito de um renovo espiritual em 2026, né? Uma nova visão para a espiritualidade, ou talvez, né, porque na verdade, às vezes a gente não precisa de coisas novas, a gente só precisa lembrar de coisas que são fundamentais. Então, esse é o nosso intuito aqui. Então, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, a gente começa sempre pedindo, né, para o convidado compartilhar um pouquinho a respeito de si mesmo, Sim, de onde é, um pouquinho da história. Por favor, fique à vontade, compartilhe aí, com os irmãos. Quem é o Wilson Maia? isso. Maicon, então, eu, agosto do ano passado, completei 60 anos, nasci em 1965 e tenho uma experiência com Jesus a partir dos 13 anos. 13 anos me converti a Jesus, mas bem antes disso, acredito que com uns 9, 10 anos, eu já tinha uma busca inexplicável por Deus. Meus pais, né, de origem religiosa, mas não tão assim frequentadores de igreja, mas eu tinha uma sede muito grande para buscar Deus, inclusive meus pais sendo católicos, mas não praticantes. Mas devido a essa minha busca, eu pedia para que um irmão meu, inclusive falecido já, meu irmão César, Luiz César, nos levasse, eu e minha irmã, mais novos da família, para a igreja católica, porque nós queríamos rezar, nós queríamos orar. Não na hora da missa, porque nós tínhamos uma dificuldade de entender a linguagem, mas especialmente aos sábados, quando ela estava vazia, então eu e ela gostávamos de ir para buscar Deus. Então a gente tinha aqueles bancos, né? Os lugares para se ajoelhar, isso com 9 anos de idade, 8, 9 anos. Esse era o nosso passeio predileto, né. Então a gente ia para buscar Deus, para orar, e época de Páscoa, quando sempre tinha os filmes, né, sobre Jesus, eu procurava na TV aberta, desesperado: "Será que vai passar aqui nesse canal e tal?".
Eu já buscava antes, porque tinha um interesse muito grande de ver ali os filmes sobre Jesus, crucificação e tal. E realmente, assim, com essa fase, né, dessa faixa etária, quando terminava o filme, geralmente eu saía para fora, para o quintal, olhava para o céu e falava: "Jesus, eu te amo, eu te quero, eu quero ter uma experiência contigo", e isso bem novinho, 8, 9, 10 anos. Distribuíam, bíblias, o evangelho, né, hoje em dia não se tem tanto esse hábito, pelo menos até onde eu percebo. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que eu nem sabia que na verdade era parte da Bíblia, mas entregavam, assim, na porta de casa e eu amava receber, me cobria à noite, né, tinha sempre uma lanterninha, gostava de ganhar de presente uma lanterninha, porque eu conseguia também nessa época, né, 9, 10 anos, eu conseguia ler a Bíblia debaixo das cobertas, acendia a lanterna e ficava lá lendo. Acredito que cobria, porque eu tinha um pouco de vergonha de que a família visse que eu estivesse lendo algum artigo religioso, não sei, coisas de criança, né, ou de pré-adolescente, mas eu amava ler, só depois é que eu fiquei sabendo que, olha, isso aqui é parte da Bíblia, né, Mateus, Marcos, Lucas, eu não me importava muito se era da Bíblia ou não, eu queria saber de Jesus. Com 13 anos eu tive uma experiência com Jesus, numa igreja evangélica bem pequenininha, meu irmão mais velho havia se convertido e havia nos levado, e aí tudo fez sentido, né, aquela busca, aquele desejo de conhecer a Deus, conhecer a palavra, fez sentido enorme aos 13 anos, e dos 13 aos 15 eu não fiz outra coisa na vida a não ser ler a Bíblia. Lia a Bíblia, decorava a Bíblia, ia para as gincanas de concurso bíblico na igreja, né, promovia-se bastante, concurso de escola dominical para ver quem decorava mais versículos. Então tinha eu e uma irmãzinha lá da minha idade, e a gente era concorrente ali, disputava sempre, eu queria ganhar. Mas enfim, e lia a Bíblia muito, decorava versículos, chegou o final de semana que eu tinha chegado a decorar uns 100 versículos que eu tinha decorado durante a semana, e recitar os 100 versículos na frente do líder. E tudo isso, assim, fruto de uma sede enorme por Deus. Então, dos 13 aos 15, só li a Bíblia, fiz alguns planos de leitura da Bíblia em 1 ano, leitura da Bíblia em 40 dias, por exemplo, eu mesmo criei um plano de leitura da Bíblia em 40 dias. Facinho, né, só ler 10 capítulos de manhã, 10 capítulos à tarde, 10 capítulos à noite. Então eu distribuía, de manhã era o Antigo Testamento, 10 capítulos, à tarde era Salmos e à noite o Novo Testamento. Com o tempo o Novo Testamento acaba mais rápido, né, mas em 40 dias você consegue ler a Bíblia. Dos 13 aos 15, então, lendo a Bíblia. 15 eu comecei a trabalhar fora, então perdi um pouquinho o ritmo, né, de ler, mas ficou praticamente aquilo que a gente cita da Bíblia hoje nas pregações, nos ensinos, que a gente se recita de cor. Acredito que foi desse período, né, onde a mente estava fresquinha e a gente assimilou, guardou, sem saber que Deus tinha um plano, né, um plano para que depois a gente servisse realmente no ministério. Entrei na faculdade teológica, comecei a namorar concomitantemente, mas já falando para Noemi, que é minha esposa, né, minha namorada na época, nós namoramos 3 anos, ficamos noivos 1 ano, mas eu falei: "Olha, eu vou ser pastor, hein, vou ser pastor, você está firme, está convicta?" E ela falou: "Vamos embora". Então a gente fez a faculdade teológica batista, né, de São Paulo, lá em Perdizes e na Penha, e aí entramos no ministério. Em 89 fui ordenado ao ministério pastoral. Então, desde 1989, estamos aí. Mas, na verdade, a pregação em si, ela faz parte da minha vida desde os 15 anos. Porque, como eu disse para você, a conversão se deu aos 13, mas aos 15, dos 13 aos 15 eu li a Bíblia, mas aos 15 anos, assim que eu comecei a trabalhar fora, foi me dada a oportunidade de começar a pregar na igreja. É uma igreja pequena que precisava de pregadores, e viram em mim essa talvez o desejo, né, da gente compartilhar a palavra, e dos 15 até os 60 não parei mais, são 45 anos pregando. Então sempre, desde aquele período lá dos 15 anos, nunca mais deixei de pregar e ministrando à igreja, ministrando aos jovens. Então é isso, em 87, eu casei,
Noemi, tenho 3 filhos, né, que você conhece aí, especialmente o Dani, né, o mais velho. Dani, a Esther, o Levi, todos servem a Deus. Então o Dani e a Esther já me deram netos, né, já temos aí 4 netos. O Levi tá namorando, tá caminhando, seguindo aí para formar a vida dele, mas uma alegria ver toda a família, Marco, assim, servindo ao Senhor, uma alegria muito grande de vê-los engajados, participando do reino de Deus, e nunca tiveram traumas, né, eu acho isso bastante interessante, porque às vezes no ministério pastoral você tem filhos muito traumatizados, né, com o sofrimento do pastor e tudo. E embora nós tivemos muitos momentos de sofrimento, tivemos momentos, talvez de privação financeira, uma luta aqui, outra ali, um dissabor na igreja aqui e ali, mas Deus sempre nos deu a graça de passar sempre uma visão boa do evangelho. Uma coisa são os problemas humanos que acontecem na igreja, e outra coisa é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é maravilhoso. Então eu acredito que houve uma sensibilidade que Deus nos deu, a mim e a minha esposa, para vivermos o doce evangelho com todas as suas lágrimas e dores, mas nunca permitindo que nossos filhos misturassem evangelho com pessoas, evangelho com problemas, evangelho com pecado, né, então ficou muito claro, o evangelho é bom, se há pecado, se há problema, é tudo uma questão do homem, da natureza humana, mas eles sempre amaram o evangelho, e isso é muito bacana, porque eles nunca se frustraram com o evangelho. Com pessoas sim, com as lutas de igreja sim, mas nada suficiente para tirá-los do caminho. E eu penso que isso foi uma grande vitória que Deus nos deu. Bacana, pastor. Pastor, o Dani Tô falando teve demais já, né? não, é isso mesmo. Pode falar bastante. O Dani compartilhou aqui um pouco, né, deu um Aham, testemunho muito legal, assim, sim. né, de vocês e tudo. Enfim, que bacana, eu fico muito feliz de ver vocês, assim, né, eu falo isso com muito, assim, temor a Deus e do fundo do meu Aham, coração, eu tenho muita admiração por vocês, assim, aham, né. A aham. forma como que Deus tem conduzido, tem usado vocês aqui na nossa cidade, enfim, né, e eu tenho admiração por vocês já há algum tempo Muito já, né. obrigado, muito obrigado. E tive o privilégio de ter aula com você também de Antigo Testamento, que o senhor É. é muito bom nisso, assim, né, Aham, é muito legal. Como que o senhor conecta o Antigo Testamento com o Novo Testamento, enfim. aham. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, dentro disso, né, da sua história, isso que o senhor está falando desse período aí de 13, 15 anos, o senhor estava aonde? Estava em São Paulo, na capital ou não? É, eu estava em São Paulo. Nesse período, eu morava, assim, especificamente na região da Zona Leste. Era na Zona Leste. Na conversão, eu estava em São Miguel Paulista. Então, em São Miguel Paulista, é porque depois eu mudei para Coab 2, também Zona Leste de São Paulo, foi onde eu conheci a Noemi. Mas no momento da conversão, eu estava em São Miguel Paulista, e a conversão se deu no contexto de igreja bíblica brasileira, uma igreja muito semelhante aos fundamentos batistas, não diferia em nada, mas o nome era Igreja, Bíblica Brasileira. Então essa foi a experiência lá em São Miguel Paulista, então com 13 anos. Aí em pouco tempo eu mudei para Coab 2, família se mudou para lá, e aí nós fomos para a Igreja Batista em Jardim Helena. Ali Coab 2, Guaianazes, ali eu conheci a Noemi. Então a gente namorou 3 anos, ficou noivo e depois a gente casou, e só depois é que a gente mudou para Santo Amaro, onde ali eu tive um ministério, já como em Segec, né, igreja não, antes disso era igreja, do Evangelho Pleno, e aí depois Igreja Batista do Evangelho Pleno e depois em Segec. E domingo o senhor contou um testemunho da Noemi Da lá, que eu achei muito Noemi. legal isso, né, Noemi como que o senhor fitou ela ali, né, como que ela isso. estava servindo, né, Sim, cuidando da mãe dela, muito é. bacana. Não, e ela é assim até hoje. Apaixonado por ela justamente por causa disso, né, essa pureza dela, a simplicidade dela, o serviço dela, né, de jovenzinha, jovenzinha de tudo, né, ela era bem jovenzinha mesmo, né, eu sou 4 anos mais velho do que ela, e ela era bem jovenzinha, mas já tinha esse hábito, né, de cuidar da mãe, de ir para a igreja, ser a companheira da mãe, proteger a mãe. Subir, né, os montes ali para poder chegar na igreja, o prédio dela ficava bem na parte de baixo lá da Coab 2, e fazia sol ou chuva, eu como era novo da igreja, não tinha muita intimidade com ninguém,
Então eu passava e via ela, né, eu passava de carro, aí com o tempo, né, aí já comecei a oferecer carona, mas nos primeiros dias só observando, né, a atitude dela, e tem sido assim até o dia de hoje, servindo, né, ela pega o carro, conhece bastante a região de Santo Amaro, põe a cesta básica no carro e vai servir aos idosos, aos doentes, vai fazer comida para as pessoas nas casas, quando as pessoas da igreja passam por alguma cirurgia, e vai sem falar nada para ninguém, né. E eu pergunto: "Onde você foi?" Aí eu fui lá fazer almoço para Lourdinha, porque ela acabou de ser operada, eu fiquei lá cuidando dela, então não tem presente maior, né, do que você viver com alguém dessa forma esses anos todos, né. Que legal. Ô pastor, e eu acho legal isso, o senhor compartilhar e testemunhar esse tipo de coisa, porque geralmente quem aparece mais no ministério Sim, pastoral, nessa vocação nossa, sim, sempre são os pastores, sim, sim, né, assim, e aí as esposas sempre ficam ali no anonimato, né, e às vezes até sim. julgadas, né, por e É, tudo, só que ninguém sabe que assim, no fundo, a é. grande parcela do que nós conseguimos fazer é porque elas estão nos bastidores nos Sim, suportando, sim, porque se não tivesse sim, a gente não conseguiria, né, então eu acho muito legal da parte do senhor sempre testemunhar isso, assim, né, sim, porque sim. para trazer, né, um testemunho, edificação, é muito legal isso, né, e E uma coisa importante, Marco, assim, nesse sentido, que eu aprendi ao longo do tempo, foi o seguinte: no começo do ministério e do casamento, eu tinha uma certa expectativa de que a Noemi tivesse uma projeção ministerial, que ela pregasse no púlpito, que ela fizesse alguma coisa, mais relacionada ao ministério pastoral. Mas ela nunca abriu mão da família, ela nunca abriu mão dos filhos, do zelo para com a família, por qualquer evento, por congresso, seja o que for, nunca. Eh, e com o tempo eu percebi que essa era a maior riqueza, porque se hoje eu posso dizer que eu tenho uma família que ama o evangelho, grande parte disso não é por causa do meu trabalho pastoral, mas foi por causa do nosso trabalho como pai e mãe com eles. Eles nunca se sentiram trocados por estrutura nenhuma, nem estrutura religiosa. Então eles receberam o valor do evangelho em casa, no amor, no cuidado, no exemplo. Nunca fizemos uma coisa assim mal feita para eles, porque a gente tinha que correr para a igreja. Então ela soube se posicionar como mãe, e esse trabalho duplo, né, que foi o meu à frente da igreja, eles não viram um pastor no púlpito e outra coisa em casa, então foi um trabalho que, com a graça de Deus, a gente conseguiu levar adiante, mas também, eles tiveram o modelo da mãe, que sempre esteve ali zelando e tal. Então eu acredito que nesse conjunto, nessa obra, a 2, a gente conseguiu preservar nossos filhos para que eles, amassem a igreja, para que eles amassem a família, amassem a Deus, sem uma distorção do evangelho. Eu digo isso porque tem gente que realmente: "Não, temos que servir", e aí trata os filhos de qualquer jeito, temos que fazer, e aí não dá a estrutura que os filhos necessitam, com carinho, com amor, e acaba se aborrecendo até com a igreja e acaba não entendendo, o que é evangelho e o que é trabalho, enfim, a coisa fica confusa na cabeça deles. E eu penso que Deus nos deu uma vitória muito grande nesse sentido. que maravilha, glória a Deus. Pastor, eh, e como que foi, assim, eu estava pensando nisso, não está dentro do nosso tema em si, mas eu Sim. estava pensando nisso, eu vou perguntar isso para o pastor Wilson. Como que foi o seu chamado vocacional, pastor? O senhor desde cedo começou a ter essa experiência, você sabe que o senhor me lembrou de uma coisa, assim, né, quando o senhor É. falava, eu cresci, assim, até meus 6 anos na Paraíba, no sertão da Paraíba, né, minha Aham. família é paraibana, da materna, e eu me lembro que uma coisa que eu queria muito era fazer catequese, eu queria tinha os livrinhos da catequese e tal, e eu queria muito ganhar, eu tinha muito isso quando eu era, pequeno também, essa de 6 anos, 5 Sim, anos e tal, né. E aí o senhor falando, eu falei: "Puxa vida, que interessante isso, né". Eu tinha um anseio também no coração com sim. relação a isso, né. Aham. É muito bacana, me identifiquei com isso. Mas como que foi esse processo do senhor, assim, quando que foi que o senhor falou assim: "Não, Deus me chamou para isso"? Como que foi esse processo do senhor Sim. discernir a Uhum. voz de Deus para a Sim. sua vocação? Eu atribuo a esse chamado a 2 fatores. Primeiro, que dos 13 aos 15.
em que eu fui lendo a Bíblia, li a Bíblia, o Antigo, o Novo e tal. Como eu disse para você, até antes disso, né, que eu antes disso mesmo, com 8, 9 anos, eu li os evangelhos. Então essa identificação com o ministério de Cristo como pastor, como pregador, como evangelista, como enviado, aquilo passou a fazer parte da minha identidade. Quanto mais eu lia, eu mais me via naquilo. Só que até então eu não sabia que tinha um ministério pastoral a ser vivido, eu apenas me identificava com o que eu estava vendo em Jesus. Então esse é um fator, acho que a palavra em mim trouxe essa identificação com o serviço de cuidado de vidas que eu vi em Jesus. Primeira coisa. O segundo elemento foi a experiência de começar a pregar com 15 anos. Muito novo, né, mas com 15 anos eu vi os meninos jogando bola, se preparando para brincar, para jogar bola e tá tudo certo. Mas só que os meus sábados, a partir dos 15 anos, era das 9 horas da manhã até as 20 horas, tentando preparar o sermão para o dia seguinte. Então você pensa num menino de 15 anos já comprometido, né, eu tenho que estar diante do povo, das pessoas. Então, era inevitável essa conexão com o povo, com a necessidade das pessoas. Então, quanto mais eu preparava mensagens e via as necessidades das pessoas logo cedo, essa identidade que eu via em Jesus e que eu via no meu dia a dia, preparando mensagem para um povo, foi se formando em mim. Eu acredito que é isso que eu devo fazer na minha vida. Como eu entrei, então, a partir dos 13 anos, num contexto de igreja evangélica, e eu comecei a ver, então, os pregadores, os pastores. Eu tinha um pastor também que faleceu há alguns anos, que ele era pai de uma colega minha também de escola, e que eu admirava desde que eu era pequeno. A imagem dele vinha na minha mente quando ele ia buscar a filha, né, ele chegava todo bonitinho de terno e gravata, e todo mundo dizia: "Olha, é o pastor, é o pastor". E aquilo ficou na minha cabeça, né, é o pai de uma colega minha, e eu admirava aquele homem, né, admirava o jeito dele. Então essas conexões todas, o que eu vi em Jesus, a pregação a partir dos 15 anos, aí eu fui vendo, não, realmente, eu acredito que é isso que eu gostaria de fazer, eu sinto que sou chamado para fazer isso. E aí logo me veio o desejo de, quer dizer, aos 18 anos eu ainda estava um pouco na dúvida, eu sabia que tinha um ministério pastoral diante de mim, mas eu estava meio dividido com a psicologia. Eu queria fazer, a faculdade de psicologia, inclusive tirei em segundo lugar no vestibular da Faculdade São Marcos, lá em Santo Amaro, mas na hora de ingressar, de fato, eu falei assim: "Não, eu tenho vou fazer primeiro teologia". E aí eu fiz primeiro a teologia. Acabei não fazendo psicologia, apesar da psicologia fazer muito parte das nossas pregações, né, da tentativa de entender a realidade do outro. Mas é isso, Michael, eu acredito que essas identificações todas, eu nunca ouvi, assim, de Jesus me chamando: "Wilson, você está sendo chamado para o ministério pastoral". Mas essas conexões todas, para mim, trouxeram uma clareza de que era isso que fazia parte da minha identidade. Que legal, que bacana. E quantos anos já total, o senhor falou? Então, eu fui ordenado em 89. Não, mas que o senhor, desde os 15, Desde os 15, então são quarenta e quarenta e cinco cinco anos. anos. Então são 45 anos pregando, realmente, 45 anos ininterruptamente falando, não teve um período desse em que eu tivesse deixado de pregar, mesmo mudando de igrejas em algumas ocasiões, né, mas sempre com a missão de pregar, pregar e cuidar de pessoas, desde os 15 anos. Tô com 60, então já tenho 45 anos, às vezes penso em me aposentar, mas a aposentadoria é como se roubasse de mim, o meu ser, né, a minha identidade. Como deixar de pregar, né. Aposentar, assim, talvez mudar um pouquinho de posição, né, que agora tem outras pessoas também crescendo na igreja. Passa às vezes pela cabeça de, né, de abrir outros espaços, eh, mas realmente essa é uma crise que vou ter que lidar melhor, né, porque deixar de pregar realmente é como se deixar de viver.
Ah, mas o senhor tá bem também, né, pastor, assim, né. De saúde, tô bem. Tirando É, o tempo que o senhor passou desafiador esse tempo sim, recente atrás, né, sim, o senhor tá bem demais, né, sim, graças a graças a Deus, Deus, né, graças tem a Deus. ainda tem muita lenha pra queimar. É, Eu espero que eu sim. eu gosto muito do PJ, do Paulo Borges Júnior, Sei. e ele fala uma coisa, ele fala assim que, às vezes, né, as pessoas pensam que elas têm que dar o gás na vida e fazer para quando chegar na velhice, elas estarem tranquilas, ter uma É, reserva ali e ficar sossegado. é. Ele fala que isso está errado, ele fala que a gente tem que viver de uma forma equilibrada, de maneira que quando a gente chega na velhice, a gente ainda Sim, continue produzindo. sim, Obviamente não como, sim, a gente sim. produzia quando era mais novo, né, É mas verdade, que é a gente verdade. nunca pare de produzir, Sim, né, sim. e tal. Pastor, que maravilha, que bom saber um pouquinho, né, da história do senhor. Aham. Vamos entrar no nosso tema aqui. Eu Vamos. pensei a gente conversar um pouquinho, estava relembrando um pouco da sua mensagem que o senhor pregou no dia 4/1, a Aham. respeito, né, de uma nova visão. Sim. É o texto do fermento ali, que o senhor adentrou esse texto, foi muito legal. Mas, assim, algumas coisas me, chamaram muita atenção, assim, que são coisas que a gente sabe, só que às vezes, não sei, parece que é aquela coisa, né, a gente tem que continuar falando o óbvio, né, Aham. porque às vezes, por ser óbvio, a gente acha que, é óbvio e vai fazer e tudo, mas não é, né, a gente acaba negligenciando exatamente as coisas que são óbvias, que são fundamentais. E daí o senhor falou, né, da cura, né, também, o senhor citou isso da cura em 2 etapas, do cego, Isso. né, e tudo. Mas uma coisa que o senhor falou que eu achei muito interessante, é que assim, pra a gente não repetir, né, porque muitas vezes a gente está com a mente cativa aos padrões humanos. Aham. Então, pra gente não repetir os mesmos padrões, a gente tem que ter uma nova visão. Sim. Tem que ter uma renovação de mente, né, pra gente Uhum. poder aquela ditado que o pessoal fala: "Não adianta você querer colher tomate e plantando cebola, Sim. não vai funcionar". Mas, assim, pensando nesse ano de 2026, pensando, né, que sempre um novo ano é uma nova possibilidade, né. Deus falou muito comigo, agora no Natal a respeito disso, né, do advento e do Cristo, como que ele é como que quando Cristo ele vem, ele nos dá essa nova possibilidade de uma nova natureza, de uma nova vida, de uma renovação de esperança. Então, assim, eu entrei o ano pensando muito sobre isso, e Sim. todo novo ciclo é uma nova, possibilidade, oportunidade para a gente fazer escolhas diferentes, para a gente mudar, para a gente avaliar as coisas que nós fizemos e que não deu certo, olhar, né, e tudo. E pensando nisso, nesse novo ano, pastor, falando assim da espiritualidade, que o senhor poderia falar, assim, de uma nova visão? Porque assim, a gente tem visto muito escândalo no nosso meio cristão, Sim. infelizmente, né? Aham. Muito, cada vez mais. E isso às vezes tende a desanimar um pouco, né, as pessoas a esfriar, a pessoa começa perder um pouco, assim, a fé, a Sim. confiança, sabe, ver que tá tudo muito, assim, desleixado e tudo, e às vezes ela acaba se esfriando Sim. nisso. E agora é exatamente que ela precisa estar mais firme com o Senhor, né, para Sim. ela não se esfriar também, né, Sim. porque Cristo já tinha predito isso para nós, né, Aham. que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria e tudo mais. Como que o senhor vê esse cenário que nós estamos Aham. vivendo agora, né, esse ano, cada vez mais, e principalmente por causa do advento das mídias sociais, assim, esse boom que deu, Sim. tem muito mais hoje, né, sempre tiveram, né, escândalos, porque escândalo tem em qualquer vocação, em Uhum. qualquer tipo de movimento, de instituição, sempre vai ter, porque tem homem caído lá, então Sim. infelizmente vai ter. Mas como que o senhor vê, esse panorama que nós estamos, pastor, em 2026, e a respeito da importância da gente cuidar da espiritualidade? Uhum. Uhum. Michael, provavelmente esse vai ser um dos temas da nossa próxima reflexão no domingo, onde parte da pregação vai estar voltado para aquela palavra em que Jesus fala para a mulher adúltera: "Vai, não peques mais". A gente pretende trabalhar um pouquinho em cima disso, e algo que eu estava refletindo, em cima dessa palavra: "Vá e não peques mais". Um exemplo, talvez, que fique para a gente claro aqui, é o seguinte: não sei se acontece com você, acontece comigo muitas vezes. Quando eu vou para um determinado lugar dirigindo e eu erro o caminho, é muito provável que da segunda vez que eu for, eu erre de novo. Porque a, porque a imagem que eu tenho retida é a do erro e não do acerto. Se eu não tiver uma atenção devida, peraí, não é esse caminho, eu provavelmente vou errar de novo.
Não sei se aconteceu com você, Ou comigo seja, você pensa: "Ah, preciso ter uma atenção redobrada, porque da é. última vez foi É, aqui que eu foi aqui que errei". eu errei. É. E se você está meio distraído, como na tua mente está registrado aquele caminho, ainda que seja o caminho errado, é provável que você erre de novo. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e ela falou: "É verdade, Wilson", estava comentando exatamente sobre isso. Ela falou: "Aquele caminho, aquela rotatória, eu errava direto, acho que umas 4 ou 5 vezes". Por quê? Porque a mente da gente, ela incorporou aquela imagem. E ao incorporar aquela imagem, ela acaba, de alguma forma, ditando o próximo comportamento. Quando Jesus diz: "Vá e não peques mais", eu acredito que ele não apenas está dando uma ordem para não pecar, mas ele está dando uma direção: quebre esse padrão, porque esse padrão, se ele não for quebrado, você vai repeti-lo. E eu penso mais ou menos da seguinte forma: como se você estivesse num degrau de um padrão, de um determinado padrão moral. Você está nesse degrau. Num determinado dia, você se permite ter uma certa indiscrição, então você desce um degrau. E aquela imagem desse segundo degrau, de repente fica lá. Dificilmente as pessoas se arrependem para voltar para o degrau anterior, porque ele já aceitou aquele segundo degrau, aquele degrau, né, o segundo degrau mais para baixo, como sendo agora um novo padrão, às vezes até inconsciente, mas ele se permitiu estar ali. Se ele não tomar cuidado, ele fica dali e depois, tô aqui, um outro degrau abaixo, e ele vai fazendo concessões e o erro vai se instaurando dentro dele, ele vai concebendo aquela nova forma, aquele novo comportamento, e quando ele se dá conta, ele está longe de onde ele originalmente deveria estar, porque ele foi abrindo concessões e ele foi decaindo no seu padrão moral e também no seu padrão espiritual. E eu penso o seguinte, respondendo aí, tentando responder essa pergunta tão sábia e tão complexa ao mesmo tempo, né? A gente está diante de um padrão, de um declínio espiritual. Há um declínio. No geral, claro que não vamos aqui achar que todo mundo está assim, mas assim, há uma tendência da gente descer o degrau e não perceber que desceu e achar que aquilo lá é o padrão, é o caminho do erro que está tão fixado na mente que eu erro de novo, e eu erro de novo, e eu erro de novo. Vou fazendo a rotatória, peraí, mas não é esse o caminho. Mas ele se acostumou com aquele caminho. E aí, dali para baixo, é só ele abrir uma segunda concessão, uma terceira concessão, e quando ele vai perceber, já não há mais vida de oração, já não há mais jejum, já não há mais leitura da Bíblia, já não há mais discrição na vida. E eu penso que as pessoas hoje, acometidas talvez de uma série de influências que vêm daqui e dali, padrões, as pessoas estão se norteando, por padrões os mais variados, mais diversos, mas talvez ela esteja recebendo muita informação externa e esteja deixando de aprofundar mais a raiz da intimidade individual, da intimidade pessoal, da intimidade com o Senhor Jesus, sabe? A moda antiga, a moda de se fechar no quarto, de ler a Bíblia, de buscar, Senhor, eu quero voltar. Se eu desci esses degraus, eu gostaria de que minha mente não assimilasse mais isso como o padrão correto. Não, eu preciso voltar. Ajuda-me a voltar àquele primeiro amor, ajuda-me a voltar àquela primeira intenção. Eu penso que esse é o desafio de dar uma sacudida de vez em quando. A gente, com o passar do tempo, talvez a gente vá, não achando mais tão necessário algumas disciplinas espirituais. Uma delas, que eu nunca gostaria de perder, é a disciplina de orar na madrugada. De orar na madrugada, não para dizer para o outro que você orou na madrugada, mas como pastor, eu me sinto no dever de dizer que esse tem sido um hábito meu, não para que as pessoas me elogiem com isso, porque isso não faz mais do que a minha obrigação. Mas como pastor, eu sinto a necessidade de dizer que a oração da madrugada nos salva, que a oração da madrugada nos restaura, nos traz de volta ao quebrantamento, à seriedade, ao choro, ao quebrantamento. Claro que não é toda madrugada, mas, ter um hábito de estabelecer um hábito de dizer: "Não,
estou disposto. E quando acordar, Senhor, não vai ser o celular que eu vou pegar, não vai ser outra coisa. Não, eu vou para o meu quarto de oração, vou para o meu lugar onde a Bíblia está lá, onde a minha experiência será renovada com Deus, e ali vou pensar na minha vida, orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pela cidade, para ressuscitar, se necessário for, algumas disciplinas ou alguns olhares necessários para que você volte aos pés do Senhor. Então pensa assim, Maico, nós estamos num momento assim de esse é um ano também vai ser um ano de muitos desafios, né, eleições e tudo mais. Vai ser um ano, assim, de muita batalha espiritual e vai demandar da gente sempre uma vigilância maior, uma vigilância maior. O amor de muitos esfria, a fé porventura achará fé na terra. Então eu penso que o que Deus espera de nós? Que nós temos um amor operante, e nós tenhamos uma fé viva. E quem nos outorga isso? Quem nos enche disso, desses valores? É o Senhor e nós temos que estar aos pés dele. Amém. Pastor, que legal, interessante isso, né, eu fiquei pensando quando o senhor falava, fiquei pensando em Jeremias, né, que Aham. Jeremias que cita muitas vezes Sim. no livro de Jeremias, tem até o livro lá do Eugene Peterson, Aqui Corra com os Cavalos, vou até procurar aqui, mas ele tem um capítulo só disso, Aham. que Jeremias tem várias referências, que Jeremias ele começa amanhã, o dia, a madrugada aos pés do Senhor, Sim, sabe, buscando o Senhor. sim. Que legal. Pastor, dentro disso, né, assim, dessa questão, o senhor falou da oração, né, e da importância, e eu fiquei pensando também, assim, talvez a madrugada não seja um lugar, assim, mais, que tenha menos barulho, Uhum. porque, assim, você vai ver a Bíblia que Jesus se retirava a É, lugares solitários. isso. Moisés, com quase 1 milhão de pessoas, se eu me corrija se eu estiver errado, Sim. tá lá, tem que sair da multidão, do barulho e vai Aham. para o monte para poder Sim. sair do barulho, para poder buscar a Deus. É. Eu vejo que, não sei, assim, me parece que hoje, cada vez mais, a gente tá difícil da gente se livrar do barulho. Por quê? Sim, Porque, embora, às vezes, até na madrugada, a gente não tem barulho nenhum, porque não tem movimentação, ninguém vai te ligar de madrugada, sim. mas tem isso aqui que é uma É, tentação, né. é Às vezes a verdade. pessoa acorda, isso aqui, às vezes a pessoa, É, né, eu tenho pensado em mim esses dias, falei: "Senhor, eu é. preciso melhorar", porque ultimamente eu tô assim, acorda, vai pro celular, Não, sim, é antes de verdade. dormir fala: "Não", Já são as demandas do dia. Mas é bem isso, Mike, é um desafio enorme. Mas no lugar da oração, aí já é isso mesmo, a tranquilidade, não leva o celular, leva o óculos lá para ler a Bíblia, né, para quem precisa, né, você não precisa, mas eu preciso aí do óculos para ler a Bíblia, para estar lá com Deus. E uma coisa, assim, interessante, Maico, assim, que a gente pensa sobre o entra, no seu quarto e fecha a porta, e te Deus que te vê em secreto, segundo algumas traduções, em público te recompensará. Deus que te vê em secreto, em público te recompensará. Esse fechar a porta do quarto também, claro que com uma aplicação totalmente espiritual, né? Mas tem a ver com a intimidade de um marido e da mulher, que entra no quarto, fecha a porta e tem intimidade a dois. Claro que não estamos falando nenhuma heresia, que a nossa relação com Deus é que é conhecer a Deus. E a gente sabe que o conhecer, muitas vezes Adão conheceu Eva, está falando de uma intimidade, né. Cristo e a noiva, é noivo e a noiva. Então não é nada fora do que a gente percebe nas entrelinhas e no espírito do que se espera da uhum. nossa relação com Deus. É claro que tem nada a ver com sexualidade, mas tem a ver com uma intimidade com Deus, que é a porta fechada, é intimidade coração a coração, é intimidade com Deus, é Deus falar com você, você falar com Deus, e essa relação de intimidade, até alguns disseram, né: "Senhor, nós te vimos pregando, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, não vos conheço". Tem a ver com uma intimidade espiritual, não vos conheço. Ou seja, nunca tive intimidade com você, nunca Estava no tive mesmo ambiente, mas não tinha exatamente, comunhão. exatamente, eu não te conheço. Nós nunca tivemos intimidade, nós nunca tivemos intimidade. Nós nunca tivemos quarto fechado, nós nunca tivemos coração a coração.
Então essa intimidade com Deus é algo que a gente precisa realmente, resgatar, acredito, né, que quem nos ouve talvez possa usar isso como sendo um estímulo. "Puxa, realmente, qual foi a última vez que eu chorei diante de Deus? Qual foi a última vez que eu me deparei com esses degraus, com os quais eu fui, lidando e descendo, e não consegui perceber que eu fui aceitando uma pequena indiscrição aqui, depois outra ali, depois outra ali, e depois eu me tornei tão distante de quem eu era". Às vezes falta quarto fechado, falta intimidade, falta esse voltar, essa busca, que a gente nunca pode perder. Eu oro nesses momentos, na minha condição de pastor: "Senhor, se eu tenho um pedido para fazer, é que o Senhor abra meus olhos, para que eu possa ver nas escrituras o que o teu povo precisa entender, o que eu preciso entender". E é nesse lugar de intimidade, de quarto fechado, é que o Senhor responde às nossas orações. É como um Salomão que à noite teve um sonho, pode pedir o que você quiser. Não pediu ouro, não pediu prata, não pediu vingança sobre os inimigos, mas pediu sabedoria. Então, Senhor, dá-nos sabedoria como pastores, como líderes, para que tenhamos nossos olhos abertos, que possamos amar a Escritura, amar ao Senhor, intimidade e procurar transbordar disso no púlpito e na vivência no dia a dia com as pessoas. Amém. Pastor, o que que, assim, sem querer, criar um paradigma, assim, legalista e tal, mas, assim, o que que o senhor diria, assim, porque, assim, a gente vive numa geração onde tem muita distração, e principalmente parece que a cultura de Ribeirão, eu tô falando, fazendo esse, contraste aqui, porque eu estive no sertão por 3 anos, e eu falo que eu tenho saudade do sertão. Eu amo Ribeirão, Sim, eu nunca conheci uma cidade igual Ribeirão. Assim, sim, para mim Ribeirão é um modelo de cidade, é uma cidade grande, você tem tudo, mas tem um clima de interior, enfim, eu amo Ribeirão demais. Mas eu amo o sertão demais também, né. E assim, lá era tudo muito mais, lento, tudo mais tranquilo, obviamente tem o ônus e tem o bônus disso, mas assim, o ritmo é outro. Ribeirão, sempre quando a gente ficou 7 anos em missões, então vinha, voltava, estivemos em alguns lugares, sempre chegava em Ribeirão e falava: "Nossa, todo mundo sempre tá correndo, é, ninguém nunca tem tempo para nada". É sim, assim, é a cultura, o aham, senhor me corrige se o senhor vê de uma sim, forma diferente. E é sempre essa cultura desenfreada, assim, você vai conversar com os irmãos, tá todo mundo: "Ah, tô na correria", enfim, ponto. Dentro da nossa cultura, que talvez, sei lá, seja um espírito isso, assim, né, que a cultura da cidade, não sei se tem alguma coisa espiritual nesse sentido também, mas, hã, o que que o senhor diria, assim, para nós, né, para o povo de Deus, para o corpo de Cristo, eh as disciplinas espirituais são extremamente importantes, né, o senhor já citou jejum, oração, palavra, isso, assim, são coisas que a gente não deveria nem, precisar ficar reafirmando, porque isso faz parte da nossa fé. sim. Mas o que que o senhor diria, assim, para a gente ter essa atenção, e assim, criar uma disciplina e uma rotina de busca a Deus, assim, o que que o senhor diria assim: "Ó, irmãos, isso aqui que é saudável", Hum, vamos falar assim, a gente não deveria falar isso, eu acho, né, o mínimo irredutível. sim, A gente não deveria falar sobre o mínimo irredutível, a gente tinha que falar, né, todos nós deveríamos ter um ardor, essa sede, sabe, não ficar, sim, limitando o tempo, hora e tudo. Mas o que que o senhor diria, assim: "Ó, eu acho que é isso, assim, isso aqui é um mínimo, é saudável", o que que o senhor poderia falar nesse sentido? uhum, Porque, uhum, assim, para a gente ter uma nova visão, e para a gente estar sensível, a gente precisa fechar a porta, sim, e trancar, e buscar o Senhor, uhum, né. O que que o senhor diria, assim, sim. né, dado o contexto que nós vivemos hoje? Eu acho que a gente precisa encarar o desafio de viver dentro desse perfil que a cidade tem. Cada cidade, como você disse, tem o seu perfil, né. Ribeirão Preto, eu vim de São Paulo também, né, a gente gastava 2 horas para chegar em determinado lugar, pouca quilometragem, mas muito trânsito, né, então você vê as pessoas estressadas, tem muito trânsito na marginal e tal. Mas enfim, então você vai fazendo os seus ajustes. Quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, eu vi que aqui é muito mais calmo do que São Paulo, né. Enfim, cada cidade tem o seu histórico e o seu perfil. Mas eu penso, Michael, que a gente precisa estabelecer prioridades. Você vai fazer aquilo que você acha que é importante.
Tem gente que fala: "Não, eu não tenho tempo para a família". Se você não tem tempo para a família, é porque a família não é importante. Não tenho tempo para orar. Se você não tem tempo para orar, é porque orar não é importante. Então eu penso que a gente tem se cansado muito fazendo muita coisa que não é tão importante. E isso, de fato, vai sugando o nosso tempo, vai preenchendo a nossa agenda e a gente vai deixando de priorizar aquilo que é o mais importante. Então, aprender a dizer não para algumas coisas, aprender a reordenar a sua agenda, aprender a dizer não. O que que é importante? Que eu não posso viver esse dia sem isso. Então, eu penso que a gente precisaria elencar esses elementos que a gente julga serem importantes e a intimidade com Deus, esse encontro com Deus é a prioridade número um, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça, e todas as demais coisas você serão acrescentadas. Então, procurar estabelecer isso. Então, a família, claro que você vai ter o seu ganha-pão, então, do pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é o seu trabalho, mas tentar fazer com que o seu dia seja peneirado. Se nós fizermos esse exercício, eu acredito que muita coisa deixaria de fazer parte do nosso hábito. Hoje o celular tem ocupado horas, talvez, da nossa atividade, das nossas preocupações. Então, eu creio que a gente teria que reordenar nossas prioridades, procurar tornar a nossa vida mais leve, como você disse, né, o exemplo lá do sertão, então o ritmo era mais tranquilo. E mesmo numa cidade agitada como essa, procurar: "Olha, o que que eu posso fazer para minimizar esse estresse que eu tenho, essas agendas, esse compromisso?". Eu penso que com sabedoria Deus vai mostrar: "Olha, você está correndo atrás de coisas que estão apenas desgastando e fazendo você ficar doente, perdendo tempo, um tempo que você poderia usar de uma forma mais sábia". Eu penso que a gente enxugando é como em finanças, né. Eu gosto de pessoas que são boas nisso, né. Não me considero bom nisso, mas eu tenho um pastor lá na igreja, o pastor Elcio, né, na parte de finanças, como ele é sistemático, como ele é criterioso, e eu fico pensando: "Puxa", nas finanças, um exemplo, "Puxa, mas ele cortou aqui R$ 10 de alguma coisa". É, R$ 10. Só que esses R$ 10 na semana, já não são R$ 10. No mês, não são mais R$ 10. No ano, não são mais R$ 10. Então ele, olhando a longo prazo, ele vai perceber: "Sim, eu cortei R$ 10 aqui, mas no ano nós vamos economizar tanto". Então a gente, às vezes, em relação a prioridades ou tempo, coisas, a gente olha para algumas atividades como esses R$ 10. Não, não vou cortar isso. Só que é R$ 10 aqui, outro ali, e a nossa agenda está carregada de coisas que, se você parar para pensar, puxa, dentro disso daqui, eu poderia ter tido um tempo enorme de qualidade com a minha esposa, sem me sentir culpado. Poderia ter um tempo enorme de qualidade com Deus, com a Bíblia. Podia ter feito uma diferença enorme numa decisão que eu iria tomar, se eu tivesse um pouco mais calmo, se eu tivesse tirado um pouco mais o pé do acelerador e tivesse me retraído um pouco mais para buscar. Então são determinadas economias, que a gente chama economias do reino, no que diz respeito à agenda, tempo, dinheiro e tudo mais, e tentar ser sábio na escolha dessas prioridades. Legal. Mas assim, pastor, como o senhor, por exemplo, o senhor determina um tempo assim, ó, por exemplo, eu sou assim, eu sou meio sistemático. Então, assim, para mim, o melhor momento para eu fazer minha devocional, que eu tento separar devocional de estudo teológico e de preparação Sim. para mensagem. Porque parece que eu tenho a impressão de que nós pastores, a gente sempre vai ler a Bíblia, sempre quer ler a Bíblia para o outro, para preparar uma E é mensagem. verdade, é. Então eu tento sempre separar. Eu falo assim: "Senhor, o que que o senhor quer falar comigo?". Então eu tenho Isso. minha devocional, né, minha, estrutura certinho e tudo. E para mim o melhor horário é de manhã. De preferência umas 5h30 que as meninas estão dormindo, que elas acordam cedo também, e aí eu tenho esse tempo, assim, sozinho, e aí vou orar e vou meditar, assim, na palavra. Nesse sentido, assim, o que que o senhor pode dizer, assim, o senhor acha que isso é legal? Não, cada um é claro, né, cada um vai ter a Sim. sua dinâmica, assim, mas, por exemplo, o que que o senhor acha que seria uma coisa saudável, legal, assim? "Ah, ó, irmãos, sei lá, 20 minutos de oração, 30 minutos, leitura bíblica", ou não? O senhor acha Aham. que não, não acho que É. cada um. O que que o senhor Eu já tive um período da minha vida, Michael, em que eu tinha muita culpa quando eu não conseguia cumprir essa agenda, né. Eu tinha muita culpa. E eu comecei a perceber
que essa minha relação com Deus estava mais voltado pra culpa do que para caminhar com Ele com liberdade. Então eu consegui vencer essa questão da culpa, mesmo quando eu não consigo, por exemplo, eu falei da oração da madrugada, mas não é sempre que eu consigo estar lá, né. Mas quando eu consigo, eu vou bem. Quando eu não consigo, eu não permito que aquilo vire uma culpa. Na medida em que eu entendo, eu estou caminhando com Deus. Então, quando eu não consigo ter esse momento que é ótimo se eu conseguisse sempre, mas não consigo estar na madrugada. Mas eu consigo fazer com que aquilo ocupe uma outra parte do meu dia, que melhor se encaixe para aquele dia, para aquela hora. O mais importante é não transformar isso numa culpa, porque senão vira religião. Uhum. Não consegui atingir, E não aí consegui falar desanima, com né? Deus. Aí pronto, aí se você se sente culpado, então hoje, dentro de uma nova concepção, eu me deleito estar com Deus no carro, por exemplo, me deleito. Naquele dia eu não consegui ter um tempo de qualidade num momento da madrugada, ou não consegui sair de casa com isso garantido, né. Mas ok, no carro, eu e Deus. O Senhor está comigo e eu estou com Ele, e ali eu me derramo diante dEle, me abro diante dEle, e eu creio que essa relação livre, espontânea, claro que sempre entendendo que se eu, eh, não me esforçar, de fato, para sempre ter um tempo de qualidade, aquilo também será prejudicial, tanto quanto será prejudicial se eu também não tiver um hábito alimentar, né. Se eu costumar: "Não, eu vou agora almoçar a qualquer hora", né, então isso também vai ser ruim para mim. Mas nesse aspecto, quando não consigo fazer num determinado horário, não me deixar levar pela culpa, mas tentar transferir aquilo para um outro momento, onde eu perceba que ali vai ser saudável também, vou ter condições de ler a Bíblia ou de orar, mas o mais importante é que você ande com Deus. Enoque andou com Deus, né, e já não foi achado, porque Deus o tomou para si. Então isso para mim é muito interessante. Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Então essa caminhada com Deus, perceber Deus onde você vai, onde você caminha, eu acho que isso é importante que a gente leve em conta também para não achar que no dia em que você não teve aquele tempo de qualidade, você está pecando ou você está distante de Deus. Uhum. Porque senão vira algo legalista também, né? Exatamente. Legal. Pastor, eu achei aqui, ó, deixa eu ler aqui Aham. do capítulo aqui do embasamento do Eugene Peterson, né? É Jeremias 25, 3, 5. Fala assim, ó, durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes. Nem inclinaste os seus ouvidos para ouvir, quando dizia: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor nos deu a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Aí ele vai dar várias, outras Sim, referências sim. aqui, né, Que mas aí ele maravilhoso. começava de madrugada, né, De começava a madrugada, pregar de de madrugada. madrugada. Como Jesus fazia, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Que benção. Pastor, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Dentro dessa questão, assim, esse ano, né, do cenário que a gente está, o que que o senhor falou, né, assim, que, o senhor vê que tem um declínio espiritual, Sim. né, eu tenho esse mesmo sentimento, assim, né, na caminhada, conversando com as pessoas, parece que a gente vê as pessoas mais frias, né, cada vez mais e tudo mais. Eh A importância da espiritualidade, das disciplinas espirituais para a gente poder estar sensível, para a gente poder discernir a voz do Senhor, né. Mais uma coisa, assim, também, assim, a igreja, né, porque hoje tem esse movimento muito um movimento muito, desigrejado, né, e o pessoal Sim. frustra com a igreja e tudo e se afasta e tal. O que que o senhor diria, assim, né, para os nossos irmãos, talvez teve uma frustração, uma decepção, da importância da igreja Aham. nesse processo, né, e no Sim. no nosso cuidado, apesar de ter muitos problemas, né, e tudo, né, a igreja foi uma instituição criada pelo Senhor para a Sim. gente ser parte, não tem outro caminho, não Sim. tem como ser crente, né, e, não congregar, não estar unido ao corpo. O que que o senhor poderia dizer?
Marco, essa é uma questão bem delicada, porque por um lado a gente quer incentivar de fato que os desigrejados voltem para a igreja e voltem à comunhão da igreja. Essa é uma questão. Por outro lado, a gente tem percebido também muitas igrejas doentes, que adoecem as pessoas. Então eu acho que as 2 coisas precisam acontecer concomitantemente. Eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a voltarem para a igreja e a buscarem uma igreja, mas nós também temos que trabalhar para que essas igrejas sejam igrejas saudáveis, sejam igrejas que de fato sejam igrejas terapêuticas, sejam igrejas que amam, sejam igrejas que vivam o evangelho, né. Porque realmente, assim, eu compreendo, não apoio a questão dos desigrejados, de forma alguma, mas eu entendo que hoje estaria muito difícil alguém se manter firme numa igreja onde realmente você percebe ali que é um julgo, que é um distanciamento do evangelho gritante. E você fica pensando nas pessoas que às vezes estão ali, mas por conta de um desencargo de consciência, né, eu preciso estar numa igreja, mas aquela igreja, dependendo, ela está fazendo mal, de verdade. O tipo de pregação está fazendo mal, o tipo de obrigação está fazendo mal, e está adoecendo as pessoas. Então eu penso que, claro que isso não justificaria dizer para essa pessoa: "Não busque a igreja", não é isso que eu estou dizendo, mas que concomitantemente, na medida em que a gente incentiva as pessoas, porque de fato a igreja é o corpo de Cristo, a igreja ela precisa ser vivenciada mesmo, né, é ferro que se afia com ferro, conforme a gente até falou domingo, né, o ferro que se afia com ferro, nós vamos ganhando experiência com o nosso irmão e vamos perdoando, vamos sendo perdoado, e é na convivência. Mas eu penso que, na medida em que a gente está querendo resgatar uma infinidade de pessoas que estão fora das igrejas, decepcionadas com quedas, com pecados, com escândalos, com dinheiro, um monte de gente que está do lado de fora. Por outro lado, a gente tem que curar a igreja, para que a igreja seja saudável, tanto para com os que estão ali, que são a igreja. A igreja não é uma instituição, não é pedra, construção. São pessoas, né, a igreja. Mas nós temos então que cuidar da igreja, para que essa igreja possa receber essa multidão, tanto dos descrentes, quanto daqueles que estão voltando, e ao voltarem, vão encontrar realmente uma igreja diferente, vão encontrar um pastor, homem de Deus, vão encontrar uma palavra sendo pregada, limpa, sem outras intenções, vão encontrar pessoas também que estão dispostas a se ajudarem mutuamente. Então, Michael, o desafio é grande. Por isso que eu acho que tem que pensar nos 2 lados. Se a gente não pensa nesses 2 lados, a gente vai só criticar, talvez, quem esteja do lado de fora. "Não, você tem que voltar para a igreja, voltar para a igreja". Mas se a gente fica olhando o estado de algumas igrejas, é um estado preocupante, lamentável. Então eu imagino que essas 2 coisas precisam acontecer concomitantemente. Ou seja, você precisa voltar, mas não necessariamente também para a igreja de onde você Sim, saiu, né. exatamente, Porque às vezes não é exatamente. nem, né, não estão Sim, vivendo como igreja, né, estão vivendo exatamente, como qualquer outra coisa. exatamente, exatamente. Talvez ele tenha tido uma decepção pontual, foi uma questão pontual ali, não uma decepção com o evangelho. E sobre isso a gente até falou no começo da nossa conversa aqui, que foi o que a gente tentou, trabalhar com os nossos filhos. Olha, problemas de igreja são uma coisa, mas o evangelho é outra coisa. Então cuidado para você não achar que o evangelho é ruim, que servir a Deus é uma coisa ruim. Então que se é melhor você estar do lado de fora. Não, o evangelho é bom, a igreja de Cristo resgatada pelo Senhor e tal, é o maior plano divino sobre a face da terra, tudo isso é maravilhoso. Agora, são seres humanos que vão ter problemas, dificuldades, então procure separar muito bem uma coisa da outra, para que não coloque numa panela só e depois virar uma confusão e um caos. Então esse desigrejado talvez seja o caso de alguns deles. Eles tiveram um problema pontual, se decepcionaram com uma determinada questão pontual. E acabaram achando, por um engano, de que tudo é a mesma coisa, que é tudo farinha do mesmo saco e que não vale a pena viver isso. Mas quando ele passa a ter uma experiência mais saudável, eu acredito que esse paradigma pode ser quebrado na mente dele.
Amém, que maravilha. Pastor, maravilha, bom demais. Para a gente ir aqui para nossa reta final, a Aham. gente tem duas coisinhas que eu queria. Primeiro, eu tenho uma pergunta aqui, o senhor Sim, pode responder brevemente, mas eu tenho uma dinâmica aqui que eu sim. chamo dos congregados. Então, assim, Aham. porque a minha ideia aqui é as pessoas de fora também contribuírem. Então, Isso é geralmente, aí muito eu importante. sempre falo assim: ó, vou gravar com tal pessoa, manda uma pergunta aí. Aí, uma irmã, a Zezé, ela mandou uma pergunta para o senhor, uma pergunta assim um pouco Hã. delicada, assim. Ela falou assim: "Por que que hoje a gente vê na igreja hoje, né, muito desamor, falta de misericórdia, e um evangelho que não é condizente com aquilo que a gente vê na vida de Jesus?" Aí ela Uhum. diz assim: "É mais ou menos o que está se cumprindo o que Jesus falou, de que no final dos tempos, né, antecedendo, né, a vinda de Jesus, o amor de muitos se esfriaria?" Sim. Eu penso que essa pergunta, ela até foi respondida, né, já aqui no nosso podcast, né, ela tem razão, né, ao olhar o estado, as pessoas vão descendo os degraus e não percebem, líderes vão descendo o degrau, pastores vão descendo o degrau. Isso foi muito comum também nos dias de Jesus. A realidade religiosa da época estava muito distante daquilo que deveria ser. Daí o maior confronto de Jesus não foi com os pecadores, com os publicanos, mas foi com a classe religiosa, porque a classe religiosa foi se permitindo descer o nível, descer o padrão e viver realmente materialidade, carnalidade, perdeu a visão. E o reflexo disso é um povo cansado, é um povo que vai chegar e dizer: nunca vimos alguém falar isso. Quando Jesus falava e eles ficavam maravilhados, nunca vimos tal coisa, nunca ouvimos isso. Por quê? Onde houve a falha? Na classe religiosa. Então, eu penso que a pergunta dela é bastante pertinente, porque se a classe religiosa hoje, ou os pastores, ou os religiosos, desceram um padrão, eu penso que a tendência é, no geral, as pessoas também descerem. Por isso que a gente tem que orar para que tenhamos líderes mais próximos de Deus, que subam a espiritualidade, subam o padrão e, consequentemente, vamos ver o amor e a fé que ela sente falta, porque falta misericórdia, porque falta o amor. Veja que Paulo, lá na igreja de Tessalônica, ele fala: olha, vimos aí a marca da vossa igreja, um amor que cresce, uma fé atuante, uma esperança firme, né? Amor, fé, esperança. Era isso que ele via de valores na igreja de Tessalônica. E é o que a gente precisaria ver também. Fim dos tempos? Pode ser. Mas, de qualquer forma, eu acredito que se fizermos um trabalho de resgate, o fim dos tempos não será uma justificativa para a gente viver um evangelho apático. Sim. Que maravilha. Pastor, na dinâmica da renúncia, né, a gente faz a dinâmica aqui, que é um intuito simbólico, né, porque para nossa fé envolve renúncia, né. Sim. Cristo deixa bem claro isso para nós: "Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo", né, renuncie. Que o senhor trouxe para renunciar? Talvez o meu presentinho seja meio inusitado, mas eu estive orando e eu pensei nisso daqui, ó. Tá aqui, ó, fica aqui para vocês. Presto barra, por quê? Presto Ah, Barba. que legal. Esse é o esse é o símbolo que eu gostaria de deixar aqui. Quem me conhece sabe que há muitos anos, por muitos anos, eu tenho um hábito de ficar puxando o fio, do Do bigode, bigode. da barba. Muitos anos, muitos anos, muitos anos. E é um hábito que eu tenho, que não prejudica ninguém, mas é um hábito que eu tenho, uma mania que eu tenho. E eu pensei no Presto Barba, por quê? Se eu corto a barba, eu perco a mania. Uhum. Então eu penso o seguinte, que o Presto Barba aqui, ele está apenas sendo um modelo do que a gente precisaria entender acerca da nossa vida espiritual. Se a gente fizer determinados cortes, a gente perde manias. Se a gente fizer determinados cortes, a gente vai identificar, sabe aquele padrão errado que a gente falou? Tô na rotatória, errei uma vez. Ficou na mente aquele erro.
Da segunda vez que você vai, se você não se der conta, você vai cometer o mesmo erro. Por quê? Porque é a única imagem que você tem de que você daquele caminho errado que você tomou. Mas na hora que você fala: "Não, conscientemente eu vou cortar esse caminho da minha vida. Agora vou entrar no lugar certo e não vou errar mais". Aí quando você corta aquele caminho e você começa a se habituar com o caminho correto, pronto, você esquece aquilo que ficou para trás e você se habitua a um novo comportamento. E algumas coisas da nossa vida a gente precisa de fato cortar. Quantas pessoas estão, né, o exemplo aí do Presto Barba, né? Se eu corto a barba, eu perco a mania. Se eu deixo de assinar aquele canal, que talvez seja um canal que esteja me levando à pornografia, à sensualidade, se eu corto pela raiz, deixo de assinar aquilo, corto aquilo da minha vida, tô dando um exemplo geral, né, Sim. corto aquilo da minha vida, a minha própria mente vai se acostumar com um novo padrão. Quer dizer, eu não preciso mais disso, não preciso mais dessa imagem, desse filme. Se eu corto determinados, caminhos, não vou mais aceitar esse caminho do erro, agora eu vou entrar no outro, é o vai e não peques mais. Então se eu corto a barba, eu perco a mania. Se eu corto aquele determinado tipo de caminho, de determinado vínculo, eu a minha mente vai se acostumar agora com outro padrão de comportamento, de vida, que vai ser o caminho padrão que Deus espera para mim. Você não precisa cortar sua barba, porque tá muito bom assim. O sonho do Daniel era ter barba, vai se cumpriu no Levi, né, o Levi tem barba para dar e vender, o Daniel infelizmente não tem. Mas como eu gosto muito da minha barba, e o meu se puxar bigode não tá fazendo mal para ninguém, tá bom. Mas como exemplo de coisas que a gente precisa entender, se corto a barba, eu perco a mania. Que fique na nossa mente. Se eu corto esse canal, minha mente vai começar a se acostumar de que eu não preciso disso para viver. Amém, que benção. Pastor, muito obrigado, Que né, obrigado benção, pela sua Marco. disposição, que Deus continue te abençoando, conduzindo você, a sua casa, né, Obrigado, Marco. a igreja do Senhor ali que se reúne como igreja voz, né, Aham. que o Senhor te colocou ali à frente há tantos anos, né, e conte com a gente, e muito Amém. obrigado por agregar com a gente, tenho certeza que foi muito bom, viu. Pra gente agora concluir mesmo, o senhor eu sempre pergunto, assim, para o convidado, um texto bíblico que gosta muito, o senhor já falou muitos aqui, né, então fica à vontade nesse sentido, mas que queira deixar um versículo, alguma coisa, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, e já Hum, pode fazer as suas considerações finais também. E se o amém. senhor já puder, inclusive já terminar orando, orando por mim, pelo Pode Congregar, né, e pelos nossos irmãos que vão nos assistir. Porque em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A referência não me vem agora, mas como o texto bíblico é bastante conhecido, é o apóstolo Paulo, uma mensagem do que era importante para ele, que eu tenho tomado isso para minha vida e quero, servir a Deus pelo tempo que Ele me der de fôlego, ajudar os jovens pastores como você e tantos outros que estão aí no caminho, e as pessoas que nos assistem, que possam encontrar em nós alguma inspiração para servirem a Deus. Não acredito que eu seja um modelo ideal, mas estou me esforçando, e naquilo que a gente pudesse ser como inspiração, quero cumprir esse ministério com muita alegria. E a alegria está aqui com você, Marco, com a Bruna, com suas meninas, com suas crianças, e orar para que todos possam crescer na graça do Senhor. Posso orar? Amém. Querido Pai, muito obrigado porque estamos aqui com o nosso querido amigo. Obrigado, Deus, por ele, pela sua família, pela sua casa e por todas as pessoas que nos assistem agora. Aprove ao Senhor que estivéssemos aqui, bem como aprove ao Senhor que essa mensagem chegasse a pessoas que nos assistem agora. Que elas sejam inspiradas a buscar ao Senhor, a amarem ao Senhor. E se a nossa vida de alguma forma pode ser um modelo, uma inspiração, que assim o seja. E que as pessoas se aproximem do Senhor e que encontrem nele provisão, cura, bênção, direção acerca do caminho que devem andar.
Obrigado, Pai, por este tempo tão rico aqui, tão rico, tão gostoso. Que fique aqui a nossa amizade, que fique aqui, Senhor, sementes que possam ser implantadas nos corações dos que nos assistem, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e Amém, amém. amém, amém. Gente, esse foi Pode Congregar com o Pastor Wilson. Não deixa de se inscrever, comenta aí o que você achou dos assuntos, em nome de Jesus. Vou colocar aqui as redes sociais do pastor e também o canal do YouTube da Igreja Voz. Se você está à procura de uma igreja bem fundamentada na palavra, uma igreja que é corpo de Cristo, muito bacana e é de Ribeirão Preto, não deixa de visitar a Igreja Voz. Tem sido um instrumento de bênção aqui para essa cidade, para minha casa, tá? Um beijo para vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Valeu.